Olá galera que acompanha o blog. Estou aqui hoje para mostrar um novo mouse aí para o pessoal que não conhece aí da Corsair, lançamento aí da Corsair, o Vengeance M60, né? Para quem não conhece, a Corsair é bem conceituada, né? Quando se fala em memória RAM, as melhores memórias RAMs de alto desempenho são fabricadas pela Corsair. E agora, como vocês podem ver, eles estão entrando no ramo de periféricos, né? Eles têm já tanto mouse quanto teclado e fones de ouvido também. Então, como o meu mouse, o meu antigo Microsoft 4.0, ele morreu em termos, né? Após 7 anos, aproximadamente 8 anos, 7, 8 anos de uso. Então eu tenho ele desde 2004, desde o final de 2004, cerca aí de 7, 8 anos de uso já. É um mouse que na época eu comprei pelo desempenho, que ele tem 800 tinha na época uma boa quantidade de DPI, 800 DPI na época, continua tendo, claro, né? E pela ergonomia, que na época tinha o Logitech MX500 também, que era o concorrente direto da Microsoft, né, em periférico. Mas eu optei por esse mouse pela ergonomia, pelo grip que ele tem, né? Você pode ver que ele se encaixa perfeitamente na mão aqui, tinha os botões de fácil acesso, né? 5 botões no caso, né? E o único grande defeito desse mouse aqui, desde a primeira vez que eu usei ele, e eu não sabia quando eu comprei, era justamente a roda, o scroll dele, que é solto. Ele não tem aquela travinha, aquela famosa travinha que todos os mouses têm comum, né? Mas o diferencial dele é que ele era um dos poucos mouses na época que tinha deslizamento, né, na horizontal também. Então era o software dele era atualizado constantemente pela Microsoft. Foi um mouse decente e competente. O único grande defeito dele foi o scroll, né, que eu nunca me dei bem em jogos de FPS, que eu jogo muito. Não tinha como utilizar ele em jogos que era muito impreciso. Então não conseguia, se fosse trocar de arma, alguma coisa, não conseguia com precisão. E no mais, tanto é que o que estragou nele agora foi justamente o scroll, que ele fica biruta, então não tem como desabilitar ele. O mouse em si ele funciona ainda, né? Mouse laser, 800 dpi ele ainda funciona, mas o scroll ele fica biruta no Windows. Então não tem mais como utilizar ele no sistema operacional da própria Microsoft. Eu tinha esse da Logitech simplesinho aqui, o M100, que foi um quebra-galho enquanto eu esperava a vinda do Corsair M60. A minha escolha, eu olhei bastante review na internet sobre esse mouse, gostei muito do design dele, achei um design espetacular, faz lembrar muito os mouses da Cyborg, que são aqueles que você monta, né? São totalmente customizáveis, você monta de acordo com a sua preferência o mouse. Ele tem um desenho, você não consegue customizar esse aqui como o Cyborg, mas o desenho lembra bastante os mouses dessa empresa. Eu imaginava que esse mouse era menor, né? Eu não tinha uma noção precisa sobre o tamanho dele, apesar de ter muito vídeo na internet e do pessoal mostrando. Só que a palma da mão de cada um é diferente, são tamanhos diferentes, né? A minha tem 22,5 centímetros, é uma palma mediana, então para mim não fica devendo muito na ergonomia quanto ao 4.0 da Microsoft, né? O 4.0 é um pouquinho maior e um pouco mais leve também. É bem mais leve esse mouse. O pessoal critica bastante o peso do M60,
apesar dele ser mais pesado, ele tem aqui um sistema de pesos dele também, são 3 pezinhos aqui que você consegue tirar, apesar desse desenho de parafuso, você consegue tirar com a unha aqui, é bem fácil de tirar, né? Os pesos, consigo tirar até com uma mão aqui, para demonstrar para vocês como é que tira o sisteminha de peso dele. E apesar disso, cada pezinho aqui tem em média 5 gramas e não faz muita diferença quanto ao peso dele, quanto ao peso final. Então ele é um pouquinho pesado mesmo, eu acho que, ó, então os outros 2 furos são assim também. Ele é um pouquinho pesado mesmo, eu acho que pode atrapalhar um pouco quem joga por muito tempo jogos de FPS, mas no meu caso eu dificilmente eu fico aí mais do que 2 horas jogando um jogo de FPS, então para mim a princípio não parece fazer muita diferença não. Eu acho um pouco frescura os caras reclamarem, as pessoas, né, os caras da internet reclamarem do peso dele, e que não é nenhuma bigorna para você ficar levantando o tempo todo. Uma coisa que chama muito atenção nele, como vocês podem ver aqui, a base dele é totalmente de alumínio. Inclusive é isso que faz com que ele fique um pouco mais pesado que os demais mouses do mercado, né? Então você pode ver que aqui os pezinhos dele são de um material aqui, parece um plástico bem liso, então, e ele se adapta a qualquer superfície, né? Como vocês podem ver aqui, ó, ele desliza facilmente, do contrário aqui, ó, do contrário da Microsoft, que só com o mousepad você, aqui não, facilmente você poderia utilizar sem o mousepad. Claro que não é aconselhável jogar com ele sem mousepad, né? Isso aí vai de preferência se você vai usar um speed ou um control para jogar os jogos de FPS. O que me fez optar por esse mouse foi esse botãozinho vermelho aqui que vocês estão observando. Esse botãozinho em específico com essa mira aí de sniper é o famoso botão sniper que alguns mouses atualmente estão saindo. O que esse botão faz? Então, durante o jogo você joga de sniper, por exemplo lá no Battlefield 3, que é um jogo que eu tenho jogado ultimamente, e com a classe de sniper, que é a minha preferida, inclusive, com a mira da arma acionada, você precisa ter uma precisão maior, então você precisa que a sensibilidade seja menor. Esse botão você pode pré-definir para que ele tenha uma sensibilidade menor, então você deixa o mouse especificado com uma sensibilidade maior durante o jogo normal. Quando você põe a mira, você aperta o botão e automaticamente a sensibilidade vai cair. Solta o botão, a sensibilidade volta ao normal. Esse foi um dos fatores que fez eu optar por esse mouse. Eu conheço a Corsair já das memórias, né, de alto desempenho que eles fabricam. Gosto muito da marca. Ouvi muito bem, muito favoráveis os reviews sobre esse mouse em específico. Como eu disse, a única coisa que pesa muito contra ele é o próprio peso, ironicamente, que eu acho relevante isso. Isso aí vai de cada um. Eu não ligo muito particularmente para isso. Gostei muito da roda dele, assim como do 4.0. É uma roda bem grande, né, bem servida, ela molda o dedo inteiro ali. Então, isso aqui eu vou testar mais adiante e mostrar para vocês que isso aqui eu acho que vai me ajudar bastante, que eu já tinha desacostumado totalmente a jogar com scroll, tinha substituído por teclas do teclado, né? Tem os botões para mudar a sensibilidade aqui, para baixo e para cima,
E os dois botões bem discretos aqui, que apesar eu não testei ainda, vou testar daqui a pouco. Mas a princípio eu não gostei muito da posição dele, porque é, você tem que fazer muita. O dedo tem que trabalhar muito aqui, o polegar. Então eu acho que pode ser que durante o jogo atrapalhe um pouco. Eu gostaria que essa, esse, esse botão aqui do sniper fosse um pouquinho mais duro, né? E esses botões auxiliares aqui também, para que a gente não esbarre sem querer no botão, principalmente eu durante o jogo eu tenho muito espasmo nervoso com a mão, então é muito comum eu clicar sem querer, então eu preferi que o botão fosse um pouquinho mais duro, mas não tem problema nenhum. Isso aí, todo mouse tem essa característica dos botões serem um pouco mais leves mesmo. A qualidade não se restringe só ao corpo do mouse, como vocês podem ver aqui na lateral aqui ele tem um plástico bem rígido e áspero. Então eu que suo bastante na mão, isso aqui vai ser uma mão na roda, porque essa parte aqui do mouse da Microsoft, ela até aqui na lateral tá bem gasta, apesar de ser emborrachada aqui do Microsoft, quando eu começava a suar a mão, ficava liso e, e até chegou a desgastar essa parte. Não parece que não vai ser o caso desse mouse aqui, que é bem áspero aqui a pegada, o grip dele é bem preciso, né? Então as duas laterais são com esse material aí, esse plástico mais rígido e áspero. A parte de cima é meio emborrachada aqui, né? Tem um plástico meio emborrachado já bem liso também. Então eu não sei como que vai agir, mas o encaixe aqui da mão é perfeito. Para mim eu gostei bastante. O mouse veste, assim como o 4.0. A ergonomia do 4.0 ainda para mim ainda é melhor, porque veja, ele tem até o descanso de dedo aqui. Então, mais o Corsair aqui parece que vai fazer jus à ergonomia também. Como eu disse, não se restringe a qualidade só ao corpo do mouse. O cabo é revestido por uma malha, então são 1,80 centímetros, 1,80 m de cabo, né? Aqui na embalagem, eu vou mostrar para vocês a embalagem que vem. O mouse é bem simples, é uma embalagem, diria até de produto paralelo no mercado. Mas o que importa é o produto em si, não a embalagem. Então até aqui a parte de trás é facilmente destacável. Você não precisa de nenhuma ferramenta, não vai precisar de faca, tesoura, nada para retirar. Ela destaca, né? E a caixa em si, você pode ver, não tem nada de mirabolante. O mouse vem aqui em cima e não vem CD de software, nada. Vem apenas aqui o folhetinho de introdução, né? O guia inicial e um folhetinho aqui de garantia, folhetinho de garantia da Corsair aqui, né? Para mostrar que é a garantia do produto. Eu dei a hora que eu abri esse Quick Start Guide aqui, eu dei risada, porque você vê, é só visual aqui, mas essa parte aqui me chamou muita atenção, que demonstra o cara plugando o USB na entrada USB. Então eu não sei se eles quiseram mostrar que o mouse é compatível com o USB 3.0, como mostra ali na ilustração, ou se eles queriam mostrar que a conexão USB é para plugar no plug USB. Então eu acho que se a pessoa precisa dessa dica aí, ela não deve comprar um mouse dessa categoria. Então são 5.700 dpi.
Eu acho que é muito DPI. Eu tô saindo de um mouse que tinha 800 para 5.700. Eu acho que eu não vou utilizar um terço desse DPI. Eu acho que 1.800 já vai me deixar bem servido quanto aos jogos aí. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí uma análise aí mexendo no mouse. Então vocês têm a dimensão aí dos mouses para você ver que apesar da aparência na internet e pelas fotos parecer pequeno, não é um mouse pequeno, é um mouse que se ajusta bem tanto à sua mão quanto às superfícies que ele desliza também, ok?